Diocesana, vocês estão ouvindo esse barulho? Pois é, isso é porque nós estamos aqui no nosso Conversas Vocacionais, diretamente do Festival Vocacional da nossa Diocese de Santo André. E nesse primeiro bate-papo, a gente quer conversar com o nosso seminarista diocesano. Olá, meninas, bom dia! Olá, pessoal, uma alegria estar aqui com vocês. Mas antes da gente começar, a gente precisa se apresentar, né? Eu sou a Duda, da Paróquia São Pedro e São Paulo, na Forania São Bernardo Centro. E eu sou a Bianca, da Paróquia Santíssima Virgem, da Forania Ruge Ramos. E olha, Thiago, já temos muitas perguntas para fazer para você, viu? Será que ele está preparado para responder, Bia? Tá preparado? Então a gente já vai começar assim. Conta um pouquinho pra gente como que foi o seu chamado, como que você chegou ao nosso seminário diocesano. O Thiago, que está no 4º ano de teologia, com um pezinho lá na ordenação diaconal, para depois, com a graça de Deus, se tornar presbítero aqui da nossa igreja particular. Então ele vai contar um pouquinho pra gente como que foi esse chamado. Vamos lá então. Minha história vocacional começa mais ou menos lá em 2014, quando eu ainda tinha 21 anos. Então, eu não sou daquela vocação, daquela criança que desde cedo brincava de ser padre, brincava de celebrar a missa. Não. Na verdade, eu nunca pensei em ser padre. Só que, na história, né, na minha comunidade, eu senti chamando para avançar para águas mais profundas. Eu era cerimoniário na minha paróquia e realizava vários trabalhos, né? Coordenava, coordenação, grupo de jovens, liturgia e tal. Só que uma vez, no retiro da nossa pastoral, dos cerimoniários, no momento da adoração, foi um momento de oração muito forte, eu senti que Deus me chamava ali para, de fato, me entregar minha vida no ministério ordenado. Isso foi em 2014, esse retiro. E aí eu comecei a pesquisar na internet, comecei a pesquisar sobre congregações religiosas. A minha paróquia de origem é a paróquia São Pedro Apóstolo, lá em Mauá. E é por padres religiosos. Então a referência do sacerdote, a referência do padre que eu tinha, era de padres religiosos. Então pesquisei na internet, encontrei uma congregação e eu comecei a fazer vocacional com eles, durante o ano de 2014. Aí no início de 2015, eu fui chamado, né, por eles para ir lá morar com eles, para fazer a experiência vocacional morando lá no seminário, né? Então eu passei o ano de 2015 inteiro, nesse tempo de discernimento, na vida religiosa. Só que lá, com a ajuda dos diretores espirituais, eu descobri que a minha vocação não era para a vida religiosa. O próprio diretor espiritual da congregação disse: volte para sua casa e procure a sua diocese. E aí, isso que eu fiz. No começo de 2016, eu voltei para Mauá, né, que é a minha paróquia lá em Mauá, minha família mora em Mauá. E lá eu comecei, eu procurei o promotor vocacional da nossa diocese de Santo André, na época era o padre Adriano, e comecei a fazer os acompanhamentos, né? Os encontros vocacionais da nossa diocese acontecem uma vez por mês, então eu fui acompanhado ao longo de todo o ano de 2015. Aliás, 2016, né? Em 2017, então, eu entrei no nosso seminário propedêutico, e cá estou, 8 anos depois, quase 8 anos depois, né, desse início, dessa caminhada. Agora já no processo, na etapa final, né? É uma alegria poder estar agora na expectativa aí do término dessa etapa formativa. E Thiago, deixa eu só te perguntar. Então, no começo dessa caminhada, você tinha quantos anos? Comecei ali a questão das dúvidas vocacionais, acho que foi 2014, eu estava ali com 21 anos. Isso. 21 anos, quase a nossa idade aqui. A gente sabe que é uma fase que a gente tem os amigos que estão lá para dar opinião, que a gente tem nossa família. Como foi para você? Os seus amigos te apoiavam? Sua família estava lá? O que eles achavam disso? A maioria dos meus amigos eram amigos da igreja, amigos da minha paróquia. Então, muitos já até brincavam, né? Ah, vai ser padre, esse aí vive na igreja e tal, não sei o quê. A minha família já foi um pouco contrário, né? Minha família não participa muito na nossa paróquia. Então eles no começo não entenderam muito bem essa questão da vocação, sobretudo por ter ido para um seminário de vida religiosa, uma vida mais missionária. Eu ia ficar muito tempo longe de casa, mas para os meus amigos foi uma maravilha, né? Como eles já imaginavam que isso aconteceria um dia. Foi até engraçado que no meu aniversário de 2014,
Eles pegaram uma lista lá, um enxoval de coisas que a gente precisa levar pro seminário. E aí eles me deram tudo, foi muito bonito isso. Fizeram uma festa surpresa e me deram tudo que eu precisava para ir pro seminário. Então foi muito legal da parte dos meus amigos, eles apoiaram bastante. Então eles foram bem participativos para você descobrir a sua vocação. Então até hoje, né? Eles me apoiam, né, ao longo desse tempo aqui na nossa diocese. Nas férias, quando eu tenho oportunidade, sempre vou visitar cada um deles, né? A gente tem essa amizade desde aquela época, 8, 9 anos atrás, até hoje, graças a Deus. Que lindo! E essa é a importância, né, de nós termos amigos que também Exatamente. nos fazem amigos de Deus. Quando nós estamos perto de pessoas que nos levam a realmente ouvir este chamado e acolhê-lo. Sim. E você falou que você começou a sua caminhada na igreja na pastoral dos Isso. Coroinhas e Cerimoniários. E a gente sabe que aqui na nossa diocese de Santo André, muitos seminaristas A também grande maioria, faziam parte dessa 95%. vocação. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a beleza dessa pastoral e como ela pode incentivar tantos outros jovens a também ouvir este chamado e acolher. A primeira pastoral que eu ingressei, né, quando eu comecei a participar da igreja, foi a pastoral dos Coroinhas. Lá na minha paróquia, eu fui da primeira turma de Coroinhas, então ó, isso faz muito tempo. Eu sou com 31 anos, então contem aí. Eu fui da primeira turma de Coroinhas da minha comunidade. Aí eu comecei nessa pastoral, né, encantava o serviço ao altar, era muito legal isso, né? A gente quando criança, a gente fala, eu quero lá sentar do lado do padre, né? Quero ficar lá no altar junto com o padre. As famílias que estão nos escutando, que vão nos ouvir, é muito interessante pensar que os pais devem incentivar os seus filhos desde cedo para servir ao altar, para estar ali na igreja. Através do exemplo dos pais, os filhos vão começar na caminhada. E eu acredito que a pastoral dos Coroinhas, sobretudo, que é para as crianças, abre muito a porta para essas crianças ingressarem em outras pastorais e entenderem o que é a vivência da comunidade. Depois da pastoral dos Coroinhas, eu saí um tempo da igreja, sabe a fase do adolescente rebelde? Eu saí um tempo da igreja e voltei para fazer a minha crisma. E aí quando foi na crisma, aí eu comecei a gente começou a formação para os cerimoniários. Aí foi uma outra paixão, né, na minha vida. Eu fiquei uns 7, 8 anos servindo na pastoral dos cerimoniários, lá na minha paróquia. Fui coordenador, fui líder, né? Era gostoso promover retiros, promover encontros, as formações, então era algo que eu gostava muito de fazer. Fica também o incentivo aos jovens, né? A você, coroinha, que está aí beirando aí a idade já entrando nos cerimoniários, vá para águas mais profundas, né? Jesus nos envia no Evangelho, sirva com amor a sua paróquia, a sua comunidade, e de fato, a pastoral dos cerimoniários, né? Como as meninas disseram, ela é uma portas abertas ali para o seminário diocesano, hein? Sobretudo para os meninos que agora me escutam. Atenção, meninos que agora me escutam. A minha vocação nasce também desse amor ao serviço litúrgico, ao serviço ao altar, né? A gente está ali sempre do lado dos padres, convive muito com os padres, né? Quem é cerimoniário. Vendo ali a vida dos padres, vendo o testemunho desses padres ali na comunidade, o amor que eles têm, o zelo pelo povo, a gente também vai se encantando e brota também na gente o desejo de ser como aquela pessoa, ser como aquele padre que está ali dando a sua vida, doando a sua vida integralmente. Então, aos meninos, né, que sentem dúvidas vocacionais, né, as nossas portas do seminário diocesano estão abertas, viu? Procure aí o nosso centro de pastoral diocesano, manda lá uma mensagem dizendo que quer conversar com o nosso assessor para você discernir a sua vocação, né? Às vezes a gente tem aquela inquietude, a gente tem algo dentro da gente que a gente sente que é talvez Deus que está nos chamando. Então, procure o seu padre da sua paróquia, alguém para você conversar e partilhar sobre isso, né? As portas do seminário estão sempre abertas. 2 pontos que você colocou. O primeiro, sobre a importância da família. É por isso que a gente fala que a família é o berço de todas as vocações, né? Então, a importância dos pais levarem os filhos, incentivarem a participar das pastorais. Mas o outro ponto que você coloca é também sobre
você ter saído da igreja e depois ter retornado. E muitas vezes, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, a gente não tem um incentivo para que os jovens permaneçam. Muitas vezes o jovem é só para carregar peso e para vender bingo. Então a importância também da juventude ser acolhida e estar dentro das pastorais para viver a vida da igreja, né? Porque, como você disse, é o amor pelo serviço que nos move a continuar caminhando. Nas paróquias onde eu faço mensagem pastoral, eu sempre busco trabalhar com a juventude, né? E nas reuniões com as outras lideranças, reuniões de CPP, eu sempre sou aquele que vou defender sempre o jovem. E eu digo, pessoal das nossas comunidades, vamos dar espaço cada vez mais aos nossos jovens. É bonito ver hoje esse complexo Ayrton Senna lotado de jovens. E jovens que estão aí nas comunidades, todos os finais de semana, e às vezes não são nem notados. Então que a gente possa, né, ter um olhar cuidadoso para a nossa juventude, um olhar acolhedor. Às vezes a gente ouve alguns até preconceitos, né? Mas jovem só serve para fazer tal coisa, jovem só faz bagunça, jovem quebra tudo. Não! Vamos abrir as nossas portas, vamos deixar que esses jovens mostrem o seu talento, mostrem o serviço que eles têm a oferecer, né, nas nossas comunidades. Sim. Thiago, ainda voltando, quando você era coroinha, quando você era cerimoniário, me chamou muita atenção quando você falou que você tinha dúvidas, porque é uma coisa muito bonita, é um chamado muito bonito, né? Deus que nos chama a juventude para estar perto dele. Mas você já teve uma crise vocacional? Você já teve um momento assim de dúvida na sua vida que você falou, esse mesmo caminho tem que seguir? Sim. Eu acredito que todo caminho, toda escolha que a gente faz, em algum momento dessa escolha, desse caminho que a gente vai traçar, a gente vai ter uma crise. E as crises, eu acho que elas são fundamentais, porque quando a gente vence a crise, a gente se fortalece. Na caminhada do seminário não foi diferente. Eu tive, sim, algumas crises, e essas crises nos fazem pensar, será que é realmente isso? Será que Deus, de fato, está me chamando? Só que essas crises, elas nos abrem, eu acho que, para um contato ainda maior com Deus. Porque é a partir da crise que a gente vai buscar rezar mais, é a partir da crise que a gente vai buscar um aconselhamento, vai buscar uma direção espiritual, é a partir da crise que a gente pode crescer, né? Também nessa resposta ao chamado. Então as crises foram fundamentais na minha caminhada vocacional. Então sim, eu acho que é muito comum, até para casais, uma crise até na vivência do matrimônio, ou na vivência da sua profissão, mas acreditem, né? As crises são fundamentais para a gente crescer, para a gente amadurecer na escolha que a gente faz. Ô Bia, mas sabe o que eu fiquei sabendo? O quê? Que antes dele entrar no seminário, ele fazia faculdade de engenharia. Fazia! E aí, como é que foi isso? Como é que foi sair da faculdade? Como vocês viram da história, eu entrei no seminário e já tinha 21 anos. Então, quando 21 para 22. Quando eu entrei quando eu terminei o ensino médio, aliás, como eu disse para vocês no início, eu nunca pensei em ser padre. Então tocava a minha vida normalmente. Trabalhava, como todas as outras pessoas. Cheguei a namorar, como todas as outras pessoas. E também fiz a experiência da faculdade. Terminei o ensino médio e estudei aqui na Universidade Federal do ABC, lá em Santo André. E também, às vezes, no campus São Bernardo. Então, era aquela loucura. Então, trabalhava durante o dia, estudava à noite. A vida de todo jovem, né? A maioria dos jovens segue, né? E sim, era uma área que eu gostava. Antes de ser padre, eu pensava em ser engenheiro. Mas eu escolhi a engenharia de produção porque a gente falava na época que a engenharia de produção era a mais administrativa das engenharias, né? A engenharia de produção, ela abria, o campo de trabalho era grande. Você podia trabalhar como em bancos, você poderia trabalhar na parte de administração de empresas. Então, eu achava isso muito legal. E aí eu queria, era um sonho meu, sei lá, de adolescente, eu queria ter uma empresa, né? Eu sempre quis trabalhar por conta, talvez olhando até por exemplo do meu pai. Então eu sempre quis trabalhar por conta, ter uma empresa para mim, né? Ter funcionários, né? Isso para mim era que eu almejava até Deus me chamar. E aí quando eu senti o chamado, eu vi que isso não fazia mais sentido para mim, e o que fazia sentido era seguir a vontade de Deus. Então, toda aquela coisa só faz sentido para você,
Porque Deus tinha um plano maior na sua vida e valeu a pena, né, Thiago? Valeu a pena, com certeza. Foram, inclusive, 3 anos e meio de faculdade antes de entrar no seminário, né? Então, um pouco mais até da metade do curso. Mas um pouquinho estava formado já. Eu lembro até que quando eu falei pro meu pai que eu queria entrar no seminário, ele disse assim, mas por que você não terminou a faculdade primeiro? Aí eu falei assim, exatamente. E a gente tem na nossa diocese seminaristas e padres que antes de entrar no seminário tiveram uma outra formação mesmo, isso é comum também. Mas aí eu respondia para o meu pai, mas eu acho que não faz sentido eu terminar um curso. Quando a gente descobre a vocação, a gente tem aquela pressa, aquele anseio de responder logo ao chamado de Deus. Então eu queria logo entrar no seminário, eu queria logo ver o que era isso que Deus estava pedindo para mim. E aí deu certo, né? Estamos aqui até hoje. A alegria corresponde a esse amor tão grande de Deus por nós, né? E você falou que foi no encontro de coroinhas e cerimoniários que você teve esse grande encontro. Conta um pouquinho mais pra gente como que foi essa experiência. Coral de cerimoniários, sobretudo cerimoniários, fazia retiro todos os anos. E aí a gente estava no ano de 2014, era mais ou menos mês de julho. Lembro exatamente o dia, a hora desse momento, foi muito bonito, né, para minha experiência. E nós estávamos lá, teve um momento de pregação, e após esse momento de pregação, a gente ia para a capela, todo mundo, e aí no momento da capela a gente era como uma surpresa. Quando a gente chegava na capela, o Santíssimo já estava exposto, né? Então a gente chegava e já se colocava ali de joelhos em adoração. E ali, eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu tive com Deus na minha vida, sabe? Eu acho que estava tocado pelas palavras daquela pregação, estava tocado pela temática desse retiro, e me colocando ali no momento da adoração eucarística, eu sentia que Deus de fato estava me chamando. Então, saí daquele retiro uma pessoa diferente, né? Foi incrível, foi uma experiência fantástica, assim. Uma experiência de fato de ter ouvido o chamado do próprio Jesus que estava ali na Eucaristia, me chamando para ser padre. A experiência de retiro é muito bonita. Eu queria saber se você tem algum recado aqui para passar para os jovens sobre isso, sobre a vivência do primeiro amor, do retiro, de ter essa espiritualidade, de adorar. Você tem algum recado para passar para eles sobre isso? Aos jovens que nos escutam, as pastorais, né, de coroinhas, cerimoniários, ou grupos de jovens, enfim. É muito interessante que a gente se programe, pelo menos uma vez no ano, a gente pare para rezar. Pare para fazer um retiro, pare para fazer uma manhã de espiritualidade, uma tarde que seja. E que nesse retiro tenha também um momento ali só de você com Jesus, né? Às vezes a gente tem os momentos de barulho, tem os momentos de alegria, momento de pular, momento de cantar, mas é interessante que a gente tenha o nosso momento de intimidade com o Senhor, e é nesses momentos que Ele vai falar para nós, é nesses momentos que Ele vai falar o nosso coração. Então, busquemos, né, viver essa espiritualidade eucarística, busquemos viver esses momentos de retiro, que são muito importantes para nós, são muito importantes para a gente avaliar a nossa caminhada e avaliar e aumentar, na verdade, a nossa intimidade com Deus, com Jesus. E nessa diocese tão grande, 106 paróquias, a nossa diocese que esse ano completou, né, os seus 70 anos, você já passou por várias paróquias do seu estágio pastoral. Vou até pegar minha cola para contar para o pessoal que está nos ouvindo. Então você passou primeiro pela paróquia Sagrada Família, no ano de 2018. Depois a Nossa Senhora do Bom Parto, 2019. Nossa Senhora dos Navegantes, 2020 e 2021. Santa Luzia e São Carlos Borromeu, 2022. Nossa Senhora do Rosário 2023 e esse ano você está na paróquia São João Batista. São paróquias muito diferentes. A nossa diocese tem essa característica, né? Somos 9 foranias, então é tudo muito diferente. E ele veio de Mauá, passou por todas as foranias, foi pra Diadema. Então tem aí essa mistura. O que você mais aprendeu nessas paróquias? A gente sabe que o estágio pastoral ele tem essa missão de ensinar vocês que estão nessa caminhada. Qual foi o maior aprendizado ao longo desses anos? Eu creio que o melhor aprendizado é uma soma de tudo isso. Quando a gente vai para uma paróquia, a gente daquele povo que está ali, os agentes de pastoral do povo, da assembleia, né, que vai ali e participa,
mas também dos padres, né? Os padres párocos de pastoral são nossos formadores. E a gente aprende um pouquinho de cada um deles. Eu diria que o maior ensinamento que a gente aprende durante esse tempo de estágio pastoral é a caridade pastoral para com o povo. É saber atender o povo, é saber estar com o povo, é saber ouvir. Então, eu tive padres, formadores muito bons, que ensinavam muito sobre ser de fato um bom pastor, ter cuidado com as ovelhas, estar e fazer parte também da vida do povo. É muito bonito quando numa paróquia o povo participa da vida das famílias, né? O padre, na verdade, o padre participa das famílias, da vida das famílias. Os padres que às vezes são convidados a realizar o batismo ali de uma criança, e aí a família participa da comunidade, e todos os anos aquela família convida o padre para o aniversário daquela criança, o padre está ali em outras ocasiões, às vezes num almoço, numa confraternização. Então, o maior aprendizado é isso, do padre, do pastor que está presente na vida do povo, né? Faz parte ali da família do povo, dos seus paroquianos. Isso é muito bonito, isso não tem preço, né, da gente aprender. Então, queira a Deus que um dia também seja um padre assim, que seja atento, que seja cuidadoso e zeloso para com as ovelhas, para com o seu povo. Uma coisa linda que Jesus nos deixou. E olha só, como que foi a sua vida no seminário? Como que é estar ali com as pessoas querendo a mesma coisa que você, viver em comunidade com eles todos os dias? Como que foi? Como está sendo, né? Nossa turma foi uma turma bem característica da nossa diocese. Nós entramos no seminário em 2017, né? E nós entramos em 15 no primeiro ano, né? 15 seminaristas, né? No seminário propedêutico, lá na paróquia Santa Maria Gorete, em Utinga. Então, logo no primeiro ano, a gente já teve um grande, entre aspas, desafio de você morar numa casa com 15 pessoas, né? Mais o padre, 16. Meu né? Deus! Às vezes as nossas famílias tem o quê? 3, 4, 5 pessoas, às vezes no máximo, né? Aí você vai para uma casa com pessoas com origens diferentes, às vezes com culturas diferentes e com cabeças, mentalidades diferentes também. Então, a vida comunitária, ao mesmo tempo que ela é um chamado para nós como cristãos, né? Cristo envia sempre em 2, Cristo nos chama a ser comunidade. Ela é um desafio, porque na vida de comunidade você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem sempre que pensar no outro primeiro, né? A gente não cabe egoísmo dentro da vida comunitária, não cabe você pensar só em si. Você precisa sempre pensar no outro. Só que isso é um choque no primeiro momento, né? Então, aí um desafio de comunidade e buscar sempre perdão, buscar sempre reconciliação, porque só assim a gente vai pra frente. A comunidade precisa ser uma comunidade que, apesar de todos terem pensamentos diferentes, todos têm o mesmo objetivo, um objetivo comum, que é seguir ali a vocação, é seguir Jesus Cristo, é seguir o chamado que Jesus nos faz. Então, até hoje, né, você falou, até hoje no nosso seminário, na teologia, nós moramos em 20 pessoas, mais gente ainda. Então, ainda é um desafio, não vou dizer que não, mas a gente vai amadurecendo. Todos os anos a gente vai amadurecendo um pouquinho mais, vai sabendo lidar com problemas, vai sabendo lidar com situações que antes não sabia e vai superando. É um caminho de superação, é um caminho de reconciliação para que a gente seja de fato aquilo que Deus espera de nós, para que Jesus espera de nós, né? Um padre, ele está à frente de uma comunidade. Então, antes ele... Aliás, por estar à frente de uma comunidade, ele primeiro tem que ser comunidade. Ele primeiro tem que saber viver em comunidade, para poder ensinar isso para o povo. Então, foi muito bom, está sendo muito bom essa vivência, né? E espero poder levar os ensinamentos disso para o ministério no futuro. Ou seja, a gente vai chegando já ao fim do Que pena! E a expectativa de acordar, porque a gente sabe que não vai demorar muito. Como é que tá esses últimos momentos? A gente sabe que a turma de vocês são 7, não são? Então, a nossa igreja diocesana também se alegra e também cheia de expectativa por esses novos 7 missionários que nós vamos acolher. Então, como que tá sendo esses últimos momentos? Alegria, uma expectativa bem grande de pensar que
a gente está chegando ao fim de uma etapa formativa, né? Eu digo uma etapa porque o padre ele nunca vai estar 100% formado. Inclusive, para os padres, existe sempre a que a gente chama de formação permanente do clero, né? Então, o padre diocesano, ele está sempre em constante formação. Mas a gente está se preparando para encerrar um processo formativo inicial, que é o período do seminário. Foi esse período de 8 anos, né, em preparação. Eu diria que... Não sei. Eu diria que não tem palavras para dizer. É uma alegria de saber que a gente vai encerrar um processo e, ao mesmo tempo, que vai começar um outro processo, né? Depois desses 8 anos, existe a ordenação diaconal. Aí tem um tempo, né, onde você fica exercendo o ministério diaconal e depois tem a ordenação presbiteral. E o que eu quero agora é, de fato, mergulhar, né, sempre nas águas mais profundas que Jesus nos chama. Eu acho que cada vez mais vai aprofundando mesmo, né? Agora estava lá na vida da paróquia, foi um pouquinho mais profundo. Agora na vida do seminário, um pouquinho mais profundo, e vai chegar no ministério diaconal, depois na vida do padre. Então, é a alegria da expectativa, né? De chegar um dia à ordenação, de chegar à paróquia que a gente vai exercer o ministério e poder servir melhor ao povo. Então, o sentimento é esse, a expectativa e a alegria, a gratidão a toda a nossa diocese, aos nossos formadores, ao nosso bispo, por nos ajudarem a chegar até aqui nesse momento. E agora, pra gente terminar mesmo, Bia, é porque o pessoal não pode ver, mas tá lindo ou não tá esse ginásio? Tá lotado! Que tem sede deste Deus e que quer realmente viver o seu chamado, viver a sua vocação. Então, eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem. Qual é a mensagem que você quer deixar para estes jovens que estão nessa caminhada de discernimento para descobrir a sua vocação? Para que a gente também não tenha medo de ouvir a voz de Deus e corresponder ao chamado que Ele faz para nós. Quando a gente fala de vocação, essa pergunta me fez lembrar aquela frase bem conhecida, a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela fala, né, olhando para esses jovens, olhando para toda a nossa diocese que para, né, esse domingo, para poder celebrar, para viver esse festival vocacional, lembra daquela frase, né, que Santa Teresinha dizia, tem lá nos seus escritos: no coração da igreja, minha mãe, eu quero ser o amor, eu serei o amor. Quando Santa Teresinha fala de amor, ela fala da entrega, da oferta de vida, que cada um de nós deve ter. Seja na vida familiar, para quem aspira ao matrimônio, seja na oferta de vida na vida consagrada, como uma freira, como um religioso, como um sacerdote. E aí na vida da comunidade. Hoje, nesse último domingo do mês de agosto, a gente celebra a vocação para os ministérios da vida da comunidade, os ministérios leigos, né? Dia do catequista, por exemplo, nós celebramos. Então, a você que nos escuta, a você que escuta esse podcast vocacional, pergunte para Deus qual que é o seu chamado, qual que é a sua vocação, e quando Ele te responder, vá, né, se entrega totalmente para esse chamado, se entrega totalmente, doe a sua vida, não tenha medo de doar a sua vida, seja o amor na vida de tantas pessoas, que às vezes precisam, né, que ainda precisam ser tocadas por Jesus, que ainda precisam descobrir que Jesus, que existe um Deus que nos ama. Então, acho que a razão de ser da igreja é essa, é a evangelização, é levar o evangelho, é levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não a conhecem. Então, as vocações servem para isso, servem para evangelizar, servem para levar a palavra de Deus. Que você possa se perguntar e se responder, né? Como eu posso servir a Deus? Como eu posso servir a igreja? Essa seria a minha mensagem. É exatamente isso que o Thiago falou. A gente tem que estar aberto para aquilo que Deus preparou pra gente, que Ele preparou de melhor pra gente. E quando a gente corresponde a esse chamado, as dificuldades vêm, mas a gente consegue superar cada uma delas com a graça de Deus e com a ajuda também da comunidade. Thiago aqui é o nosso próprio exemplo, né? De passou por tudo, deixou a faculdade, deixou tudo pra seguir no seminário. Nós estamos muito felizes, né, de ter feito essa entrevista com você. Agregou muito na nossa vida, do bom do nosso coração. Eu acho que plantou uma sementinha em quem tá ouvindo, né? Bom, espero ter ajudado. E a gente agradece mais uma vez a você. Obrigada, Bia, pela Obrigada, Duda. Obrigada, Thiago. Diocesanos. E vocês podem continuar acompanhando nossas conversas vocacionais. Tchau. Tchau.